Sejam bem-vindos mais uma escola sabatina desse dia tão especial, o nosso sábado. Hoje, um dia de dedicarmos ao nosso Criador, ao nosso Deus. E para nós começarmos, queria convidar a todos para cantarmos o hino 508 do nosso inário, para darmos início à nossa escola sabatina. Estamos felizes por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na casa dele, adorando e louvando o teu santo nome. No Inário Adventista 508. Você só está gravando ou mandou ele aí? Prontidão, as armas vamos demonstrar e a bandeira do Senhor já desfrutar, pela honra e glória dele batalhar, não voltemos para trás. Dai louvor, aclamai, exaltai ao Senhor, Criador da terra e céu. Com fervor aqui na escola de Jesus, pela fé andemos na divina luz. A coroa vem após a amarga cruz, não voltemos para trás. Sim, escola sabatina quero estar, para as armas aprender a manejar, e depois no campo fora batalhar, não voltemos para trás. Dai louvor, aclamai, exaltai ao Senhor, Criador da terra e céu. Com fervor aqui na escola de Jesus, pela fé andemos na divina luz. A coroa vem após a amarga cruz, não voltemos para trás. Alegria eterna segue a luta aqui, nossas armas nunca chegarão ali. Em Sião há gozo para mim e ti, não voltemos para trás. Dai louvor, aclamai, exaltai ao Senhor, Criador da terra e céu. Com fervor aqui na escola de Jesus, pela fé andemos na divina luz. A coroa vem após a amarga cruz, não voltemos para trás. Amém. Oremos neste momento. Maravilhoso Deus e bom Pai,
Na tua presença aqui estamos, Jesus, com os nossos corações agradecidos por mais uma oportunidade de estarmos na tua presença. Obrigada, meu Deus, porque podemos contar com o Senhor durante a semana que passou e sabemos que podemos continuar contando contigo nesses dias próximos. Sabemos que a tua palavra nos garante que o Senhor nunca nos deixa só, que o Senhor nunca nos abandona. Amém. E aqui estamos, meu Deus, agradecidos por isso. E queremos te pedir que o teu Espírito Santo também possa nos acompanhar, que ele possa ter liberdade nesta manhã de agir em nós e naquelas pessoas que irão ver este vídeo posteriormente. Perdoa, Jesus, os nossos pecados, nos ajude, meu Deus, nessa caminhada, porque sem o Senhor a gente não consegue romper. Queremos te pedir, ó Pai, também por todas aquelas pessoas que irão assistir este vídeo e que estão assistindo, que o teu Espírito Santo possa estar ajudando, confortando, consolando, dando a ela o que ela precisa neste momento, Pai. Em nome de Jesus, é a oração que te faço agradecida. Amém. 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 Dando continuidade à nossa escola e o estudo da nossa lição, que é a lição 4, o custo de descanso. E o verso para memorizar está em Salmos 51, 10, que diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Nessa semana, examinamos a vida do homem segundo o coração de Deus. Todos sabem, né? Aprendemos muito com a história de Davi, um servo do Senhor que descobriu o custo do descanso espiritual. E para nos conduzir na recapitulação da lição, eu quero convidar o pastor Thomas para estar aqui à frente. E assim, Deus o abençoe para que possamos aprender mais ainda. Obrigado. Muito bem, bom dia, feliz sábado para você onde estiver. Se você está vendo essa lição depois do sábado, uma boa semana também. A gente está estudando como é que a gente descansa em Cristo. E eu quero dizer para você que a lição dessa semana foi uma lição que me mostra o seguinte: você quer descansar, não é? Você vê hoje muitas pessoas parecem desesperadas para encontrar paz e quietude, descanso, mas o descanso tem um custo. O descanso tem um custo. Que custo é esse do descanso? Que custo é esse do descanso, não é? Vamos analisar alguns pontos. É claro que de introdução geral, eu posso colocar para você o seguinte, que essa é uma lição especialmente para pecadores. Se você é um pecador, você é bem-vindo. Se você é um pecador como a gente, e os pecadores são aqueles que já foram fracassados, já caíram, que fizeram atos que se envergonham. Bem-vindo, feliz sábado. Que se envergonham, não é? Aqueles que já cometeram grandes erros na vida. Esses são para quem é dirigida a lição da escola sabatina desse sábado, não é?
É interessante que quando a gente vai analisar aqui, a gente poderia colocar as atitudes de Davi como, sei, algumas palavras assim para definir, né? Umas atitudes nojentas, né? Umas atitudes quase que repugnantes, chega a torcer o estômago da gente quando a gente vê o que Davi fez. É uma coisa impressionante, né? Atitudes pecaminosas, atitudes de desonra total com o ser humano, umas coisas assim difíceis. Mas veja só, sempre quando o ser humano estiver afastado de Deus, o ser humano vai estar inquieto, vai estar insatisfeito, vai estar sem descanso, vazio. Se a gente for analisar, eu gosto muito de uma passagem, de um texto que não é da Bíblia, mas que diz que todos nós fomos criados com um vazio. E esse vazio só pode ser preenchido por Deus. Por isso que o homem hoje, desesperadamente, em todos os lugares do mundo, busca preencher esse vazio. Mas não encontra, por quê? Porque esse vazio foi feito em nós para ser preenchido por Deus. Por isso que nós somos o templo do Espírito Santo. Por isso que nós somos preenchidos pelo Espírito Santo. É para isso que você e eu fomos criados. É para isso que você e eu fomos feitos por Deus, né? Deixa eu só fazer a luzinha aqui tem que ser verde ou vermelha? Tá certo. Tá certo? Vermelho. Ok. Tá bem. Então veja bem, o pecado traz culpa, traz infelicidade. Agora, como é que você e eu podemos ser libertos, sair, voltar a termos paz, voltarmos a ter descanso, voltarmos a ter equilíbrio? É o que nós vamos ver essa semana. E o verso para a gente memorizar é um texto muito lindo, que Davi, num clamor de desespero, né? Ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Então você vê claramente que o nosso problema não é com os outros, o nosso problema é conosco mesmo. O problema é comigo mesmo. Eu não tenho problema com os outros, eu tenho problema comigo. Porque eu sou vazio do Espírito Santo, eu sou vazio de Deus. Por isso eu ajo de uma forma que agride os outros, que peco contra os outros, peco contra Deus. E isso é muito importante a gente ver, não é? E é exatamente isso que na introdução da lição fala de Agostinho. Agostinho foi um dos pais da igreja do terceiro século. Nós chamamos pais da igreja aqueles grandes teólogos que houve no primeiro, segundo, terceiro século, quarto século, logo depois de Cristo. Ele diz assim: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousar em ti. Ou seja, nós fomos criados para Deus, e vamos estar inquietos e sem descanso enquanto estivermos longe de Deus. E não tem outra forma. Então vamos passar aqui para a lição de domingo. Veja, cansado e exausto. Vamos pensar um pouco em Davi como monarca. A palavra monarca no grego é monarquês, significa único governante. E Davi estava lá folgado no palácio dele, o exército ia saindo para a guerra, ele já tinha vencido praticamente todos os inimigos, só faltava esse que Joabe estava lutando agora. E ele estava como um verdadeiro monarca. Só que em Israel, presta bem atenção no que eu vou falar para você, em Israel não era assim. Não havia monarca, havia um corregente. O que eu quero dizer? Deus era o monarca. O templo era o Shekinah, o trono era no Shekinah no templo. O que tinha dentro do Shekinah? Não tinha a tábua dos 10 mandamentos e o livro da lei? O que o rei recebia?
quando era ungido o rei em Israel? Uma coroa e o livro da lei. Deus é que mandava, o rei era apenas o seu auxiliar. Mas Davi esqueceu isso. E Davi estava ele, sossegadão, passeando, ele era o monarca. Isso significa que se Deus não for o primeiro na nossa vida, a gente sempre vai ter problema. E as maiores dificuldades que a gente tem com o pecado são exatamente quando Deus não é o primeiro na nossa vida. Não é? Então veja bem, quando você conhece um pouco da história de Davi, no livro de Samuel é dito que ele começou a passear no palácio dele, tarde, tranquilo, seguro, que antes eles não tinham essa segurança, mas Deus foi dando a vitória sobre os inimigos de tal forma que eles foram tendo essa segurança. E aí, ele não tinha nada o que fazer, foi olhar na janela, sei lá onde que ele estava olhando, e viu lá embaixo uma mulher tomando banho. A mulher era muito bonita. Ele não precisava de nenhuma mulher, não precisava, vamos ser sinceros entre nós. Mas mandou buscar aquela mulher, ela era esposa de um grande soldado dele. Só nisso ele já devia ter pensado e parado. Só nisso. Não é? Aí ele se deita com ela, e ela vai embora. Evidentemente que isso não ia ficar em oculto, mas piorou, ela ficou grávida. Ele manda chamar o marido dela lá da frente de batalha. Ah, vem, você fica aqui, ó, vai para tua casa, toma um presente, vai para tua casa, querendo dizer, bom, ele vai lá, vai ficar com a esposa dele de noite e tal, aí eu me livro disso. Mas, eu não sei se você sabe, mas Urias, assim como Caleb, eles não eram originais do povo de Deus, não. Eles eram convertidos. Isso mesmo. E você vê um homem que devia ser fiel porque era do povo de Deus, foi infiel. E um homem que não era do povo de Deus, que tinha todos os motivos para não ser fiel, era mais fiel do que aquele do povo de Deus. Que vergonha. Vergonha. Será que você que é do povo de Deus às vezes não faz essa vergonha com os outros? Para pensar. Que vergonha. Aí a coisa só foi se complicando e ele então montou um assassinato. Se você pegar, segundo Samuel, onde é descrito os grandes valentes de Davi, Urias está lá. Urias está lá. Isso acabou gerando o quê? A carta que ele mandou para Joabe, só Joabe viu. Joabe deve ter destruído aquela carta. Põe ele na frente de batalha, deixa ele lá. Mas foi o suficiente para quê? Joabe foi uma pedra no sapato de Davi em muitas ocasiões na frente. Por quê? Porque Joabe sabia o pecado que Davi tinha feito e tinha ajudado Davi a cometer aquele pecado. Percebe? Como as coisas não acontecem simplesmente assim, vai acontecendo. Não. Então ele cobiçou, ele adulterou, ele planejou o mal, ele matou. E ele achava simplesmente que estava tudo tranquilo, ele tinha coberto tudo, não é? Mas, vamos ser sinceros, pense um pouquinho comigo. Será que você e eu podemos resolver realmente o problema dos nossos pecados? Se a gente pudesse resolver, a gente não carregaria a culpa. E a culpa que a gente carrega é exatamente o que a gente não pode resolver. E passou um tempinho, e aí vem despertando a consciência na parte de segunda-feira. Vamos pensar o seguinte: o que é que Davi realmente tinha feito?
a casa dele tinha ficado extremamente suja. Ele levantou um tapete, empurrou toda a sujeira para baixo do tapete, botou o tapete ali e achou que todo mundo ia pisar por cima e ninguém ia perceber nada. Agora, Davi continuou a vida dele, só que um dia entrou o profeta de Deus na frente de Davi. E Davi, veja, eu vou até falar, você sabe, o profeta fez uma parábola para Davi. Por que o profeta foi com aquela parábola? Eu não sei, eu fiquei pensando nisso hoje de manhã. Talvez ele já tivesse com medo de Davi, porque se Davi tinha mandado matar Urias, que era um herói dele, podia mandar matar o profeta. Percebe? Então ele chegou lá e falou, olha, montou a história, você conhece a história de dois homens, um bem rico, o outro bem pobre, não é? Ah não, chegou na casa de um rico, uma pessoa lá de última hora, e ele não quis matar nenhuma das ovelhas dele. Davi era pastor, ele tinha aprendido a preservar as ovelhas, ele tinha aprendido a respeitar e a conservar tudo isso. Tinha um senso de honestidade, de justiça. De justiça, um senso de justiça muito grande. Tanto é que ele já pronuncia com indignação a pena. Esse homem é digno de morte, porque não se compadeceu. Natan acho que não tinha um espelho ali, né? Mas só falou, esse homem é você, viu, Davi? Interessante que Natan, ele tocou no coração do rei com essa parábola, claro, né? Você vê como foi o Espírito Santo que dirigiu ele. Dirigiu, né? Ele tocou de tal forma contando a parábola, e Davi, ele conhecia Davi, ele sabia o senso de justiça que Davi tinha, né? E ao tocar no coração de Davi, até mesmo porque a voz do profeta foi uma voz emotiva, com tristeza, que Davi reconheceu. Reconheceu. Então veja bem, a bem da verdade, todos nós somos pecadores. E de uma forma geral, só tem uma forma correta de a gente lidar com o pecado. E Davi, nessa lição de Davi aqui, a gente aprende, não é? Primeiro, é confessar o nosso pecado e pedir perdão a Deus. Isso. Esse é o primeiro ponto. Aparentemente, parecia que Davi estava bem, né? Já com experiência. Isso é muito perigoso quando nós chegamos a algum momento na vida já com experiência, acha que não vai ter mais tentação, mas a tentação vem até para o homem de 80 anos. 90 anos. 90 anos não existe. Sou um pecador. Um pecador, o coração é humano. E Davi se achava experiente e tal, e aí foi quando ele, passeando, todo descansando, e você sabe, a pessoa quando entra no ócio, é perigoso. O ócio, como é que diz o ditado lá no Brasil? Mente desocupada e oficina do diabo. Então Davi se achava... Ócio é o primeiro passo para você cair no pecado. Davi se achava muito seguro. Mas mesmo que estejamos seguros, aparentemente seguros, nós só estamos verdadeiramente seguros se nós estamos nos braços de Jesus. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Porque veja bem, se a gente confessar para Deus o nosso pecado e pedir perdão, aí veja bem, e também às vezes a gente precisa reparar as consequências do nosso erro. Por exemplo, você magoou uma pessoa, você tem que falar com ela e pedir perdão, sim. Mas, o que é que diz aqui? O primeiro e maior problema do pecado, sabe qual é? É que ele ofende a Deus. O problema maior do pecado é que ele ofende a Deus. E quando nós cometemos o pecado, nós, pessoalmente, estamos ofendendo a Deus. Você vê como é necessário a graça de Cristo para nos cobrir, para que Deus não olhe para nós como um ofensor dele, mas como alguém que já está justificado, não é? Então veja, o pecado sempre, como diz a lição, em última instância, sempre é contra Deus. O primeiro passo é contra Deus, e depois o segundo é contra o próximo. Se a gente ofendeu a Deus, temos que pedir perdão a Ele. Se a gente ofendeu o próximo, temos que pedir perdão a Deus e ao próximo. Deus
a tristeza de Deus é grande, só que o pecado de Davi, quem sentiu machucado, não é que Deus foi machucado, Deus sentiu triste, mas Davi foi machucado. Machucou ele mesmo, a família dele, a família do próximo e também os demais. Porque veja bem, o povo, que era o povo de Deus, o meu rei fez isso, isso e isso, uma vergonha daquele rei. Isso. Vergonha. Uma tremenda vergonha. É. Por quê? Porque ele era o homem segundo o coração de Deus, mas Ellen White fala que depois disso, ele não foi mais o homem segundo o coração de Deus. Não foi mais. É lamentável, é duro, mas é isso mesmo. Por quê? Olha bem, a gente afeta as outras pessoas, a gente traz desgraça para a família, traz vergonha para a igreja. Isso é pecado. Não adianta. Sempre a gente está ligado um com o outro. Tá certo? Então, todo o mal que a gente vai fazer de um contra o outro também vai se refletir em Deus, porque nós somos criados à semelhança de Deus e Ele é o nosso Pai. Tem o texto aqui no final da lição, ó. Todo o mal que é feito a alguém se reflete em Deus. Davi tinha cometido um grave pecado contra Urias e Betseba e sentiu isso profundamente. No entanto, seu pecado contra Deus era infinitamente maior. Ou seja, sempre nós vamos ter o desafio de colocar as coisas no lugar certo. E as coisas no lugar certo são só aquelas que têm a perspectiva de Deus para você e para mim. Por isso, a lei de Deus é uma lei de proteção. Que é exatamente isso um pouco que a gente vai ver agora. Não é? Vamos pensar um pouquinho. Fala para você, a lei fala para não furtarás. Ela não está protegendo o teu próprio patrimônio? Claro que está. Fala, não adulterarás, ela não está preservando o teu próprio casamento? Fala, honra teu pai e tua mãe, não está preservando exatamente você e a sua família? Começa a pensar que você vai ver todos, não é? Não dirás falso testemunho. Você gosta quando os outros falam mal de você? Não. Então está preservando você mesmo, porque se você respeita o outro, está cumprindo a lei de Deus. Mas se ele também cumprir a lei de Deus, ele também vai respeitar você. Simples assim. Simples assim. Então, agora, a parte de terça-feira, que é perdoar, perdoado e esquecido, e aí vem uma interrogação nesse esquecido, é uma pergunta. Veja bem, tem pessoas que carregam um fardo tremendo do pecado. Confessam o mesmo pecado anos a fio. Não. O que é que faz com que Cristo te perdoe? O que é que Ele quer de você? Um coração quebrantado e arrependido. Ponto. Coração quebrantado e arrependido. Não é? Deus perdoa e esquece. Deus perdoa e esquece. Ou seja, não lembra as mágoas. Nós, às vezes, carregamos essas mágoas. E esse é o problema. Deus, ele esquece, mas o ser humano, ele perdoa mais aquelas mágoas. Como diz, Deus lança nossos pecados nas profundezas do mar. Diz que a parte mais profunda do mar é o Oceano Pacífico, que tem 16 quilômetros de profundidade. Muito. O Oceano Pacífico. Lá onde Deus lança os nossos pecados. No mar mais fundo do mar é lá. Deus lança nos profundos do mar. Gente, agora nós é que carregamos as mágoas. Isso parece que a gente não se livra. Ou seja, não quer dizer que Deus esquece. Só que nós, é o caso de Davi, por exemplo, as consequências depois acompanhou. E muitas vezes na nossa vida também, pastor. Porque aí vem a pergunta. Depende, né? O pecado desse é uma pergunta que eu não vi nenhum comentário da lição falando um pouco. Também não vou falar muito, não vou me aventurar a falar muito.
Deus esquece mesmo? Se ele esquecer, por que as consequências acontecem? Existem 2 ou 3 fatores que eu quero acrescentar aí, antes de qualquer coisa. Porque essa é uma pergunta muito difícil, é uma pergunta teológica que nós não encontramos muito simples uma resposta. Mas veja bem, como você falou, ele esquece as consequências. Ele esquece que você falou. O pecado, as mágoas do pecado, as dores do pecado, ele esquece. E eu acho que é isso mesmo. Eu concordo com isso plenamente. Mas veja bem. Davi foi perdoado? Foi. Tranquilo? E o Salmo 51, verso 3, mostra bem isso. Não é? O Salmo 51, verso 3 diz assim: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Quer dizer, ele estava, como todo mundo, carregando o fardo, sofrendo com aquele fardo. Talvez Deus até mandou Natan ir lá, falar com ele, exatamente para poder acalmar o coração dele. Não é? Para poder acalmar o coração dele. Olha só, o coração de Davi tinha sido quebrado. E ele então confessou a sua transgressão aqui no Salmo, mas ele já tinha feito isso muitas vezes com certeza. Que a hora que o Espírito Santo tocou nele, ele aceitou o toque do Espírito Santo, evidentemente que o Espírito Santo levou ele a... e aí, e agora? O que você vai fazer? Senhor, me perdoa. Não está na lição, mas olha que Salmo 32, Davi escreveu isso: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada E cujo pecado é coberto. Ele diz que bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui pecado, e em cujo espírito não há engano. Lindo, né? E você vê, segundo Samuel 12, verso 13, diz assim: então disse Davi a Natan, eu pequei contra o Senhor. Reconheceu imediatamente, né? E aí por isso Natan falou para ele, respondeu Natan: o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Porque ele deu a sentença que ele merecia. Porque se em Israel alguém fizesse isso, teria morrido. Se alguém fizesse isso, teria morrido. E ele deu a sentença dele mesmo. Então Deus falou o que para ele? Você tem o coração quebrantado e arrependido. Eu estou te perdoando. Mas, veja só. Na opinião de Davi, ele precisava exatamente o quê? O que tem lá no Salmo 51, são vários versos, então eu só vou salientar 2 palavras. Ele fala para Deus: lava-me, Senhor, e purifica-me. Ou seja, ele reconhecia o pecado dele e a necessidade que ele tinha de ter algo, como eu falei agora há pouco, que o homem não consegue resolver o problema do pecado. Ele sabia que algo fora dele é que poderia resolver o problema dele. Por isso ele clama ao Senhor: me perdoa, me purifica, me lava. Não é? E é exatamente aí que a gente chega na parte de quarta-feira, que é algo novo. É interessante que no Salmo 51, são 19 versos, se você for olhar com atenção, Davi não se concentra nas consequências do pecado, que é a morte. Ele não se concentra nisso. Ele se concentra em pedir o perdão de Deus, porque ele sabe que a única solução para o pecado do homem é Deus. Por isso que quando Jesus vem e morre por você e por mim, evidentemente que ele estava pagando isso. Agora veja, ele faz um pedido, aí na parte de quarta-feira, vai do verso 7 ao verso 12 do capítulo do Salmo 51. Como eu falei, nós não estamos lendo todo, mas ele pede uma coisa impressionante. Ele fala assim no verso 11: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Amém. Percebe?
Eu vejo que o versículo 10 parece que é um grito do desespero de Davi, né? Sim. Quando ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração. Eu não tenho condição. Não. Ou o Senhor cria um novo, ou esse aqui está no lixo. Não é? E é exatamente o que você e eu temos. O que nós temos em nós mesmos? Lixo. Não temos nada. Se Deus não nos recriar, e é exatamente um pouco disso que eu quero abordar, mas veja bem, algo novo. Vamos ver aqui, eu vou fazer só como Davi não se concentra nas consequências do pecado, do seu pecado que é a morte, mas ele se concentra em pedir perdão a Deus no Salmo. Veja, vamos ler o Salmo 51, verso 2, ele diz assim: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Depois o verso 7 ele fala: purifica-me com sopro e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. E depois o verso 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito novo. Eu vou falar um ou dois textos aqui, não vão estar na lição talvez, mas abre em 2 Coríntios 2, a tua Bíblia, se você tiver ela aí. 2 Coríntios 2 é a promessa de Deus para você e para mim. 2 Coríntios 2 Coríntios 5, não é 2. 2 Coríntios 5, Esperança do crente. verso 17, que diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, o que ele é? Nova criatura. Nova criatura é. Por quê? Porque as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. O que é que Deus está prometendo aqui? O que Davi pediu no Salmo 51, 10, cria em mim um novo coração. É criar, né? Recriou. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Isso. Nova criatura. É muito lindo isso. Então você vê que o Evangelho pregado pelo céu para você e para mim, para a humanidade, é desde o Gênesis, igual. Tem gente que interpreta isso muito errado. Fala, mas não tem graça no Antigo Testamento, não tem isso, não tem aquilo. É exatamente igual. O homem não tem solução para ele, o homem não tem solução para o pecado, não tem como se perdoar e não tem como refazer as consequências. Mas Deus sim. Você conhece bem a história de Davi. Davi teve pelo menos 3 filhos mortos, não é? Absalão e mais os outros 2 filhos dele, um que Absalão matou por causa de Tamar, a irmã dele, e mais o outro, Amon, né? Amon. Por quê? E a criança o primeiro filho dele também, da Betseba, o primeiro, vamos falecer a criança. Por que faleceu? O profeta tinha dito. Morreu Saul, uma criancinha. Para Deus ele está guardado. Mas Davi sentiu. A Betseba sentiu. Porque veja bem, é até bem interessante esse detalhe, pastor, que é assim, analisa. Quando ele viu que a criança caiu doente, ele ficou 1 semana prostrado, clamando. Jejuando, assim. E aí, quando a criança morreu, os servos dele tinham dizendo: poxa, se com a criança viva ele está assim, imagina souber que está morto. Não queria falar, né? Ou seja, todos os servos e, portanto, o povo sabia que aquele filho era dele, não era de Urias. Percebe? Isso. O mau testemunho que ele deu coletivo e a lição que Deus deu coletiva. Por quê? Porque o pecado nunca vai te prosperar. Você não vai prosperar no pecado. Não. A pessoa rouba, mas um dia ele vai pagar. Se não pagar aqui, no juízo ele paga. Mas normalmente as consequências são aqui. Muitas e muitas vezes as consequências são aqui, normalmente. Não é? Normalmente as consequências estão aqui. Então veja, o maior problema não são os pecados. O maior problema é a impureza do coração humano. Por isso que ele fala, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Jesus é que faz com que você e eu tenhamos um novo coração. Por isso que a lição do trimestre passado que a gente estava estudando,
sobre aliança, em muitos lugares Deus fala: colocarei as minhas leis no seu coração. Porque são as leis no coração nosso que vão nos trazer realmente o rumo que precisamos, não é? E aí, chegamos na última parte da lição, que é de quinta-feira, que é refletores da luz de Deus. Refletores da luz de Deus. Será que em muitos casos, depois que Davi já tinha resolvido esse problema, toda essa luta toda, de vez em quando Davi aparecia, todo é o rei de Israel, todo mundo amava ele, mas será que um cutucava o outro e falou: esse é aquele que matou Urias, esse é aquele que teve aquele problema, papapá. Aí o outro perguntou: mas e agora? Deus perdoou ele está sendo exaltado de novo pela misericórdia de Deus. Olha que testemunho. Não, Davi, por isso, Davi ele vivia, essa semana que o pastor falou, que ele passou aquele dia inteiro ali inclinado, clamando, intercedendo pela criança, porque ele acreditava na misericórdia de Deus, né? Ele intercedia. Mas ao mesmo tempo Davi estava pedindo a Deus que mudasse o seu coração, né? Ele tinha que entender isso. Um novo coração. Ele estava pedindo ali também perdão, ele orava pedindo perdão pelo seu pecado e suplicando a mudança do coração. Por isso ele falou: crie em mim, ó Deus, um coração puro, renove-me esse espírito, não retire de mim o teu Santo Espírito. Exatamente, não me retire o Espírito. E aí vem exatamente dois versos que eu quero ler, pastor. O verso 13 do Salmo 51, que diz assim: então, vamos pegar, para a gente pegar, cria em mim, ó Deus, um espírito, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito reto. Aí o verso 11 ele fala: não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Verso 12: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Aí está. Você quer descansar? Aqui está o caminho do descanso, de ter a verdadeira alegria. Por que que os cristãos iam para a fogueira, mas iam cantando? Aquilo era um contrassenso na cabeça de qualquer um. Iam cantando, mas iam para a fogueira. Não é? Então o verso 12: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Aí vem o verso 13 que eu quero destacar: então, se ele receber um novo coração, não for retirado o Espírito Santo, não é? E ele for concedida a ele a alegria da salvação, ele diz assim, ó: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Esse é um texto que derruba qualquer teoria de que no Antigo Testamento só os judeus eram salvos. Não é esse o nosso tema, mas veja: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Então todos os que ouviam iam ser convertidos. E o verso 17, que ele diz assim: os sacrifícios para Deus são o quê? O espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Senhor. Então veja, vamos pensar aqui um pouco. Para você ou para mim, você que está vendo esse vídeo, você pode estar pensando: não, mas o meu pecado foi grande demais, eu passei muito tempo, eu passei isso, eu fiz aquilo. E eu quero ler um texto para você que está na última parte da lição, que é 1 João, capítulo 1, verso 9, que diz assim, olha: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, no capítulo 2, verso 1 de João recomenda assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, porém, alguém pecar, o que ele diz? Nós temos um advogado para com o Pai, que é Jesus Cristo o justo. Ou seja, se confessarmos os nossos pecados, quem é fiel? É Jesus, não somos nós.
Ele conhece a nossa natureza e sabe que nós não somos fiéis. Tá certo? Ele conhece a nossa natureza e sabe que nós somos pecadores. Mas ele não, ele é santo e ele é fiel. Então a santidade dele, a fidelidade dele passam para você e para mim, porque é ele que nos concede. Então se você acha que você foi longe demais, é porque o Espírito Santo ainda está trabalhando na tua vida. É porque o Espírito Santo está trabalhando no teu coração, meu irmão, minha irmã. Você, meu amigo, minha amiga, que pode ver esse vídeo em qualquer altura. Se você acha que já foi longe demais, é porque o Espírito Santo está trabalhando na tua vida. Entregue a vida a Cristo. Deixe Jesus mudar o seu coração. E tenha a alegria e a paz de ser perdoado e ser remido em Cristo Jesus. E o que importa não é o que a gente fez, é o que a gente vai fazer hoje. Você aceita Jesus? Ele vai transformar a tua vida. Amém. Que Deus te abençoe. Que você tenha uma feliz semana. Estude a lição da Escola Sabatina, se você puder. E no sábado que vem nós vamos estar aqui de novo, provavelmente o pastor Antônio, revendo os pontos principais da lição. Que Deus te abençoe. Um feliz sábado para você. E eu vou convidar você a orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos as bênçãos e essa experiência maravilhosa de Davi. Que o Senhor não mostra só os pontos fortes dos teus filhos, mostra os pontos fracos também, para que a gente veja que nós somos semelhantes e que assim como o Senhor teve solução para casos graves como o de Davi, o Senhor também tem solução para casos mesmo menos graves, mas de qualquer forma o pecado é sempre grave na nossa vida também. Que o Senhor tenha a solução para a vida de cada um, aqueles teus filhinhos que estão vendo esse vídeo em alguma altura, que o Senhor possa abençoá-los e que eles também tenham a chance de entregar a vida a Ti. Fica conosco, nós te agradecemos e te louvamos em nome de Cristo nosso Senhor. Amém. Amém.